Tá no ponto aí? Pode chamar? É isso? Então vamos chamar então. Olha, fui na POS conversar com a Bebel, ela veio conversar um pouquinho conosco, falando sobre a privatização, a possibilidade de privatizar a educação. Será que isso é uma boa ou não? Privatização da educação? Não sei. Vamos ver a opinião da Bebel, presidente da APOESP. Pode soltar. E nessa tarde nós estamos aqui na POESP, aqui na sede da POESP em Piracicaba. Estou com a presidente Bebel para a gente conversar um pouquinho, né, sobre um assunto que interessa a todos nós. Há um tempo a gente já vem ouvindo sobre a questão da privatização. São vários setores e há pouco tempo atrás surgiu aí, de fato, a possibilidade de privatizar a educação. Eu queria que a Bebel falasse um pouco para nós se isso é interessante para nós, pais, estudantes, se isso vai ser interessante para o Estado, como é que fica aí o profissional, que são os professores. Bom, então, primeiramente, Bebel, boa tarde. É, de fato, uma possibilidade da privatização da educação no Estado de São Paulo? Boa tarde, Neto. Sim e não, eu costumo dizer, né? Sim, porque, concretamente, o governo do Estado de São Paulo criou um mecanismo que chama Contrato de Impacto Social, que chama CIS. Esse contrato de impacto social passa por uma organização social que vai ter em mãos 17 milhões de reais, né? E à luz do desenvolvimento de diretrizes, das metas que as escolas foram tendo, né? Essa empresa estabelece a meta, portanto, algo totalmente fora da escola, vai estabelecer as metas e aí vai repassando o dinheiro. Então, é uma forma de, por fora, né, você fazer uma privatização, pero não muito, assim dizendo, mas é a privatização, porque vai para um órgão externo. Agora, tem, né, no contrato de licitação, tem os pré-requisitos, e que, para mim, tem endereço, certo? E tem nome certo, né? Quem deve gerir esse CIS, Contrato de Impacto Social. Primeiro que tem que ter alguém que tenha conhecimento de 5 milhões, tenha tido contato com 5 milhões, mais de 5 milhões de alunos. Alguém que tenha um capital acima de 1.500.000, entendeu? Então, e que tenha pego, acho que quase que a totalidade das escolas. Agora, eu já não gosto do termo impacto, né? Se você analisar aqueles países, por exemplo, que usam fast track em educação, dá uma questão momentânea, de momento. Nós não queremos assim. Primeiro que no estado de São Paulo, nós lutamos e muito para ter o Plano Estadual de Educação, que tem diretrizes, metas, estratégias, que aponta que tem que ter dinheiro, né, que tem que ter estrutura, que tem que ter uma forma de chamar os alunos para vir para a escola. Tem forma de acesso, de permanência, para evitar evasão, repetência, tudo está lá no Plano Estadual de Educação. Aí o governo sanciona e, ao mesmo tempo, rasga para fazer esse contrato de impacto social, que é a privatização, né? Então, um total desrespeito com um plano estadual de educação que foi construído, né, por 75 entidades, foi articulado com todas as bancadas governistas, não governistas da Assembleia Legislativa. A POESP fez isto e conseguiu, por unanimidade, ser aprovado. Uai, eu não consigo entender em que esse CIS supera, em termos de produção de política educacional, né, o Plano Estadual de Educação, que ele sim é uma política educacional, não é um impacto, tipo vamos fazer uma mudança. Não, é algo que é visto processual, porque a educação ela é um processo. Bebel, destacando isso, quer dizer, a gente sabe que é exatamente isso, a educação ela é um processo, né? Há uma demanda de tempo para as coisas acontecerem, porque se trata de educação. Não é como uma obra, que ela é feita, né? Você tem ali a matriz e o projeto no papel, você vai lá, desenvolve a obra, fica pronta. No caso da educação, você tem um tempo para adaptação dos profissionais, adaptação das famílias, dos alunos.
dá um pouco de medo quando você vai tomar assim, uma possibilidade embasado numa economia que, segundo os governantes, está frágil. Quer dizer, você toma uma atitude, isso não pode gerar um problema futuro, até mesmo a curto prazo, Bebel? Eu acho que a curto prazo nós vamos ver esse problema, porque, primeiro que para você fazer qualquer coisa, você tem que ter o envolvimento do pai, do aluno, do professor, da comunidade escolar como um todo, né? Isso aí não tem nem articulação com todos esses segmentos que eu falei, nem pai, nem professor, nem aluno, nem a comunidade escolar. Já saiu uma lista de, acho que 62 escolas da capital e Grande São Paulo que eles vão implantar, estão dizendo que vão implantar. Se nós vamos deixar, são outros 500, tá? Mas dizem que vão implantar. E eu estou dizendo que nós não vamos deixar. Que nós vamos fazer o mesmo movimento de 2015. Nós vamos peitar. Por quê? Esse governo está saindo, o outro está entrando. Outro governador, acho que deve querer ouvir o que nós pensamos. E é para isso que nós vamos apelar, né? Então, o que eu ouvi, o que eu sinto, é um apressamento, tipo, passa por cima dos professores, tal, puxa os diretores. Eu estava na Secretaria da Educação, e isso passou por cima do secretário da Educação, inclusive, tá? Que ele fala para mim, Bebel, isso não saiu daqui da Secretaria, saiu da Secretaria de Governo, da Casa Civil, tá certo? Quer dizer, não foi uma proposta que partiu da Secretaria da Educação. Da Secretaria da Educação, isso que mais me assusta. Que impacto eles vão causar se não entende, não estão nem dentro da pasta. Aí eu sabia que ia ter uma reunião de diretores para tratar disso na secretaria, corri para a secretaria, pedi uma reunião com o secretário. E não estou defendendo o secretário, não, foi verdade. Não está tendo reunião, o que está tendo é uma reunião aqui de entrega de diplomas, tá? Vamos lá comigo. Eu disse, secretário, tem sim, tem uma reunião aí para tratar desse contrato de impacto social. Aí ele mandou o assessor, achou a reunião. O secretário não estava a par, estava acontecendo. Aí na hora ele ligou para o governador não concordo, não passou por mim, disse o governador. Está passando ao largo, não sei o quê, vou fazer uma declaração pública. Até hoje não o fez. Quer dizer, houve um comprometimento do governador perante o questionamento do secretário de Estado, que ele acaba discordando desse projeto. Seria isso, Bebel, para a população entender mais claramente? O secretário não tomou conhecimento e não concorda. Tá certo? O secretário retirou o compromisso na minha frente, junto ao governador, tanto que ele fez. É tão verdadeiro que eu tomo essa decisão de falar na tua frente. Falou com o governador por telefone. O governador disse, não vou, isso aí eu vou mandar fazer por escrito, né? Que sem um amplo debate e tal, isso e aquilo, nós não vamos concordar com isso. Mas até hoje não saiu. Aí o secretário disse, quando eu falei com ele na quinta-feira, que já era quarta, aliás, porque quinta já... Na quarta-feira ele me disse, Bebel, se eles não fizerem, eu solto a nota. Então, antes dele sair, ele deve soltar a nota da secretaria falando desse CIS. Perfeito, né? A POSP se colocando mais uma vez, né, Bebel, antes de destacar isso, colocando mais uma vez, pelo entendimento, acho que para todos nós, né, para ficar bem claro, a POSP sempre se colocando à frente por uma educação cada vez melhor. Não somente pelo profissional que ali trabalha, que são os professores, que é a frente de ação da POSP, mas pela educação cada vez melhor. E aí, quando surge algo como esse, Bebel, que chama a atenção, é muito interessante para a gente até saber, eu quero destacar aqui, que é exatamente isso, né, Bebel? Você pega o carro e vai até a secretaria para saber o que está acontecendo. Então, isso, a população precisa saber disso, porque às vezes as coisas acontecem, vamos pensar um pouco em Brasília, né, e a gente fica sabendo via, né, até mesmo os jornais. Agora, quando você tem um representante, que é o caso da POSP, que é o caso da Bebel, que é a presidente da POSP, você vai até o local para conversar. E é uma conversa próxima, porque o secretário, sim, recebe, o governador, sim, se coloca, e nesse caso do CIS, está muito claro que a coisa estava acontecendo, mas diretamente não há aprovação.
E a PUESP vai ficar em cima disso. Sim, por isso, não só por isso, a gente não permitiria nem que tivesse aprovação, né? A reorganização era com aprovação do secretário. Quem levantou todo o movimento contra a reorganização foi a PUESP. A PUESP, ela foi, sim, aquela que abriu a porta, pediu para os alunos entrarem e falou, nós damos uma retaguarda. Nós vamos bancar vocês aqui dentro, podem entrar. Acho que eu gastei mais com a reorganização, em termos de recursos, do que com a greve de professores em 92 dias. Me pergunte quando foi que eu alcancei mais. Foi no processo de reorganização, porque você tinha que pular para cá, para lá, levantar de madrugada, tirar aluno da cadeia, tirar policial da porta de escola, enfim, botar a população em alerta, porque eram os filhos dela que estavam lá dentro. E nos preocupava muito. Né? Bebel, foi a primeira ação direta, eu não me recordo de outra, mas foi a primeira ação direta em 2015, nós tivemos aí os alunos na frente, claro que os professores sim, mas os alunos tomando a escola de uma maneira totalmente positiva, quer dizer, eles dentro se organizando enquanto refeição, se organizando enquanto limpeza da escola, fazendo até algumas pequenas reformas, né, como limpeza de paredes, muros, carteiras. Foi a primeira ação direta com a presença do aluno na escola, Bebel? Já houve outras dessa... Foi a primeira. Foi a primeira. E eu me lembro que, quando eu fiz um grande ato na Avenida Paulista, eu tenho um movimento, nós temos um movimento que é o Grito pela Educação no Estado de São Paulo, e pela qualidade da educação no Estado de São Paulo, eu chamei as entidades que compõem esse grito. Então, tem de tudo, tem de aluno, do movimento social mais amplo, né? MST, MTST, moradia, porque são pais, simples assim, não é porque a gente quer, sei lá, tirar da educação, não, pais são esses aí, mais os outros tantos que não puderam comparecer. A gente lotou a Avenida Paulista, acho que uns 50 mil, entre professores, alunos, muito mais, lotou. E eu me lembro que eu, de uma forma muito assertiva, eu devo ter isso em vídeo, pedi para o Rocha até mandar, o dia desse ato, eu disse, a nossa proposta é fechar 500 escolas. Nós temos que ocupar 500 escolas. E os alunos comprou essa briga, que eu achei legal. A primeira escola que ocupou foram os professores que entraram e ocupou junto com os alunos. Foi a escola de Diadema. Foi no dia 9 de novembro. Dia 10 foi aquela lá na Pinheiros, depois aí foi indo, aí foi. Aí a PUESP virou meio que referência, porque eu tinha um controle de todas as escolas que estavam sendo fechadas. Então a Globo ligava para mim, quantas escolas estão fechadas? Os alunos queriam inflar. Eu falei, não infla, porque vai lá, eu dou o nome da escola, tal, eles vão lá ver que está ocupado. Se a gente infla e pede o nome da escola, não está. Então, a gente tem que trabalhar com o número, eu acho que 250 escolas, nós chegamos perto disso, eu acho que isso é muito significativo. Porque são 92 que estão fechadas, a gente meio que triplicou, né, o número de escolas. Nós não vamos ter mais só isso, nós vamos ter mais escolas ocupadas até o governo ceder, né? Daí despencou a popularidade do Alckmin, saiu um Datafolha, despencou, ele recuou. Também só por isso, né? Mas ia recuar, já tinha um movimento interno de recuo do secretário. Mas achei que foi bom ele recuar no calor da luta, que dá o sentimento. Mas ele não quis admitir, não sei se você perceber, a fala do secretário, ele se refere sempre aos alunos, aos professores não. Como se fosse possível, né? O aluno não vai se organizar, é claro que não organiza, você está lidando com um jovem de 10, 15 anos, e quem tem que ter alguém que dê a chancela da responsabilidade. E esse alguém é o professor, não tem jeito. O pai pode dar chancela, mas na escola quem dá chancela é o professor, é o diretor em algumas maneiras. Teve um diretor aqui em Piracicaba, que a gente organizou para ocupar, foi muito legal isso. Ele pegou a chave e falou, olha, está aqui a chave. Vocês só não me quebrem isso aqui. Mas estão as ordens para ocupar. Beleza, cuidaram da escola. Eu fui
porta de uma escola, fazer uma passagem, né, da gravação. A organização, Bebel, acho que foi muito importante, mesmo porque, se tratando dos jovens, porque fica estereotipado o jovem que não quer saber de estudo, o jovem que não quer saber nada com nada, e a gente viu ali os jovens totalmente envoltos ao trabalho dentro da escola. Então, como coisas acontecendo, limpeza, que ia totalmente contra muito falatório, que estavam quebrando, que estavam pichando, que estavam fazendo totalmente inverso. Quer dizer, você tinha uma programação na semana de limpeza, de organização, de comida, inclusive com apresentações teatrais, culturais dentro da escola também, para se agregando ao movimento, que era aquele movimento que não queria que as escolas fechassem. Esses dias eu escutei algo muito interessante, Bebel, queria até que você comentasse, que, assim, que a liberdade, né, ela não é algo que se ganha, a liberdade ela se mantém. Né? Falando um pouco disso, quando você de frente, aí, junto com os professores, né, tem uma oportunidade como essa de colocar em pauta essa discussão e você está presente e fala, olha, não tem que privatizar, nem com uma desculpa, talvez até com... que tenha um fundo de verdade, no sentido que a economia está ruim, mas não, a educação ela não pode entrar nesse berço, vamos salvar a qualquer custo. O apoio dos professores, o apoio dos alunos, o apoio das famílias é de suma importância, Bebel, nessa transformação, até para o governo entender que, na verdade, um governo ele não é, ele está no governo. É o entendimento que se faz assim também? Não, é o entendimento que se faz. Agora, o professor é parte integrante, não tem jeito. Ele está lá dentro. O professor, ele é a categoria, nós falávamos no último programa nosso, né? É uma categoria que ela é difícil de ser representante dela, porque é uma categoria muito crítica. Questionadores. Né? Questionadores, crítica. Então, é diferente de outras categorias, não que os outros são menos críticos, mas é uma categoria que ela está sempre à frente. Ou você se inteira e está à frente dela, toma a decisão, ou se coloca de uma forma que ela quer, ou ela não elege você para nada. Ela é assim, entendeu? Então, é uma categoria que dá aula de cidadania. Ela não só dá aula de cidadania, como ela também, anos-luz, ela está fazendo cidadania o tempo todo. Quando vai para a praça pública, quando vai para a Paulista, quando fez 92 dias de greve, que usou as formas mais radicais que pôde usar. Né? Acho que foi a greve que nós usamos todos os instrumentos que você puder imaginar, até amarrar professor lá na porta da Secretaria da Educação, foram amarrados para abrir negociação e abria, entendeu? Tivemos que tacar fraldão nos coitados lá, porque tinha que ficar o dia todo lá. Comida, outro ia lá dar na boca. Quer dizer, é um tipo de coisa assim... é aquela coisa. Tinha que enfrentar o governo. Era um governo duro, é um governo duro. Quando deixa passar isso, ele tem conhecimento disso. Eu, se sou governadora ou governador... Para com isso aí, já no primeiro dia já teria dito, não, deixou sair até 61 escolas com nome e endereço. Percebe? Então, bem adiantada a coisa. Bem adiantada, quer dizer, é uma provocação, tipo, se esses tontos ficarem quietos, que não estão, né? Porque as escolas todas estão chamando a comunidade e votando contra, é isso que a gente está fazendo já. Na Zona Sul foi assim, Itaquá foi assim, em Itapevi está sendo assim, todas na Sudeste Centro está sendo assim. Aonde tem escola que eles vão ter o CIS, no interior não veio, porque eles vão começar com Capital e Grande São Paulo. Mas, se fosse, também estaria assim, mas não interessa, é bom que o interior saiba, começa lá, mas vem para cá, então vamos segurar lá. Se precisar daqui para lá ajudar a fazer resistência, nós vamos ter que fazer esse método. Este ensino médio, que foi aprovado, né, via medida provisória, vai significar para a juventude, né, o acirramento histórico de uma escola para os pobres, ensino médio via medida provisória, e o rico vai ter todas as disciplinas, porque o que faz o ensino médio aí aprovado via medida provisória, ele, na verdade, ele vai reduzir o número de disciplinas,
falar que vai trabalhar com área do conhecimento, mas não é coisa nenhuma, é para suprir falta de professores, porque há falta de professores, né? Então, aí um professor dá aula de tudo quanto é matéria e diz que está trabalhando em interdisciplinariedade, que isso é um sonho, né, pedagógico. Sim, é um sonho nosso, mas não desta forma. Nós temos que ter todas as disciplinas e fazer um procedimento interdisciplinar. Isso é verdadeiro. Agora, o que ele quer fazer é o contrário. Substituir. Um professor polivalente, não existe. Tá? Cada disciplina tem seu estatuto próprio. Tá? E você aprofunda mais o conhecimento e você consegue enraizar mais quanto mais se aprofundar. Aí você não vai aprofundar, vai ficar bem raso, né? Se tratando do mercado, diretamente falando, se tratando do mercado de trabalho, por exemplo, a formação desse aluno, até mesmo para prestar um vestibular, ele acaba sendo prejudicado, porque ele não vai aprofundar em cada área, em cada matéria. Ele fica um concorrente com menos capacidade. É isso, Bebel? Nossa, ele está excluído. É uma exclusão postergada. Ele vai passar pela escola, tipo que foi a aprovação automática. Passa, vai ter o diplominha dele, de ensino médio, contudo, lá na frente, ele não vai ter emprego. Porque, o Neto, esses governantes têm que pôr na cabeça que esse país tem que produzir cérebros. Esse produz cérebros, fortalecendo a educação básica. O que é a educação básica? É fortalecer desde creche, pré-escola. É inaceitável o que está acontecendo também aqui em Piracicaba. Essa coisa de ensino integral de meio período, dificuldade para a creche, para os alunos. Isso é papel do município, pô. Sabe? Está na Constituição Federal. Tem que cumprir isso aí. Tem que ter creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, todas as modalidades. Compreenda-se quais modalidades. A educação profissional, a quilombola, indígena, que todos os excluídos estejam dentro da educação básica. Esse é o conceito correto de educação básica. Educação básica não é dar um pedaço dela, você tem que dar essa ideia de totalidade. Agora, se você não tem direito a isto, o que vai acontecer, na verdade, é que passou pela escola, é excluído, né? Passa a ser um excluído. Eu estudei, ontem eu estava até lendo na Folha de São Paulo, até achei muito interessante, que os pais da década de 60, 65, estavam voltando para os bancos escolares, porque ele tem menos escolaridade que o filho. Mas não só por isso, porque o mercado está mais exigente. E por ser mais exigente, ele então começa a querer ganhar mais. Por exemplo, um garçom. O garçom não tinha feito o básico aí, digamos, o ensino fundamental. Também não deveria ter feito a educação infantil, porque o histórico dele é de alguém muito pobre. Aí ele fez o EJA, Educação de Jovens e Adultos, que já é uma injustiça, que ele deveria, lá do passado dele, deveria ter estudado na idade própria, né? Bom, aí ele fez o EJA, depois ele fez o ensino médio, também na forma de EJA, aí continuou como garçom. Mas aí ele diz, eu consegui ter outro tipo de diálogo com os clientes e aprendo mais, porque, né? E a outra, né? Tinha um outro caso também, mas são casos que a gente pega. Mas isso, analisando no mercado do trabalho, não eram casos, mas foram análises que foram feitas, está havendo um crescimento, né, da busca por educação de jovens adultos, e o Estado está na contramão, está fechando o EJA. Como é que vai fazer com esses grupos que trabalham e que querem corrigir essa distorção de não ter podido estudar em idade própria? Quer ver uma outra distorção? Em cima disso, permite, em 92, nós tínhamos 56% dos jovens fora da escola. Sim. Em 92. Então, se a gente tinha 56% dos jovens fora da escola, provavelmente são esses jovens que hoje, em torno de seus 40, 45 anos, estão
procurando uma educação que seria o EJA, correto? Então, se a gente teve uma demanda ruim aos 92, eles eram jovens, em torno de 20 anos, agora a gente tem esse sério problema, que é justamente dar essa continuidade de educação. Mexendo na educação hoje, a gente não vai ter um problema daqui a 20 anos também, só para o entendimento em cima do CIS que a gente está conversando, quer dizer, se você toma um mediatismo agora, você não se preocupa, mas daqui a 20 anos a gente tem um tremendo problema, é isso que a gente está vivendo hoje. Nós vamos ter o problema por conta do CIS e por conta desse ensino médio integral. Você fala, mas Bebel, você é contra tudo, poxa. Não, não sou contra. Se o integral fosse destinado ao ensino fundamental, à creche em tempo integral, a pré-escola em tempo integral, eu acho razoável. Mas o ensino médio integral é terminalidade, isso é truque. Que é o seguinte, é o menino que vai trabalhar e a família, porque nós não resolvemos o problema das famílias serem mais pobres. Ela depende da mão de obra do jovem. Eu fui uma jovem trabalhadora, tá certo? Que se não tivesse o ensino médio noturno, eu não ia poder estudar. No meu caso também. Tá certo? Não ia poder estudar. Então, eu ia ter que deixar de estudar para depois fazer um EJA. Eu ia estar injustiçada. Pois é, no caso aí, por que eu estou batendo no ensino médio integral? O ensino médio integral pega esses meninos que estão na terminalidade, que, na verdade, trabalham, aí eles deixam o ensino médio integral, vão trabalhar para voltar depois. Tanto que eu tenho uma pesquisa que demonstra o quê? Que com toda a estrutura aqui, porque ela tem ensino médio integral, as escolas de tempo integral, de ensino médio, né? Elas têm uma estrutura totalmente diferente das outras escolas. Os professores ganham 75% a mais, o que derruba a tese do governador, tá certo? De que qualidade não se resolve com salário. Então, por que ele paga 75% a mais? Para garantir a qualidade ali em 500 e tantas escolas, para depois, agora, na eleição, ele fazer uso destas escolas. Mas até o juiz Moura falou que a qualidade está atrelada ao salário que o profissional ganha, né? Pois é, mas o próprio governador também faz isso quando ele paga. Então, o que vai acontecer? Esses meninos deixam a escola, cada escola, Neto, não tem mais que 300 alunos. E escolas que têm capacidade para 2.000, 2.500 crianças. Esse espaço ocioso, no mínimo, milhares, nós temos no estado de São Paulo 214 mil alunos jovens de ensino médio fora da escola, porque não tem como fazer ensino médio. E no Brasil todo, 1.500.000 alunos fora do ensino médio. Essa é a demanda reprimida que daqui X anos, tá? Vai estar correndo para a EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, para corrigir essa distorção que foi criada pelo sistema, não por ele. Porque por ele trabalharia durante o dia, estudaria durante o dia. Você fala, mas é justo? Não, não acho que é justo. Mas se nós não resolvemos estruturalmente o problema da economia no país, se nós não conseguimos, né, por exemplo, resolver esse problema de que o jovem, né, a partir dos 15, 16 anos, trabalhe, o essencial é que ele tivesse uma bolsa de estudo, então, não é? Tivesse uma bolsa de estudo, aí um salário, sei lá, para poder repassar para a família, para compensar o salário que ele tem que levar para casa. O essencial seria isso, mas não é isso que acontece. Você quer estudar, então você vai estudar aí, ó. Eu estou oferecendo, menino, de boa qualidade para você, o ensino médio diurno, integral. Como é que ele vai trabalhar? Como é que a família vai sustentar, já que o salário dele entra quase 90% para a família, pagar aluguel, pagar comida, pagar gás? Eu pegava todo mês lá, pegava o meu, como é que fala, o envelopinho da gente, e aquilo já tinha um destino. Não é assim? Eu não tenho. Agora, você fala, bom, mas porque você... Não, não é porque eu fui. É porque o Brasil ainda não resolveu essa distorção, essa desigualdade social.
Nós não resolvemos isso ainda, né? Acho que vai levar um pouco de tempo. Você perguntar para mim se eu acho justo? Não, não acho justo. Não acho. Mas também, se não tem as condições, vamos criar as condições para que o jovem, pelo menos, por exemplo, se pensasse. Isso eu sempre, quando tinha, né, o fortalecimento do ensino noturno, eu falava, gente, vamos trabalhar o ensino noturno de forma diferenciada, porque eles são diferentes. Os alunos são diferentes, né? Eles são alunos com intenção de aprender. Tá aí a Bebel da POSP, trazendo as informações aí sobre o que está acontecendo com a educação do estado de São Paulo. Um forte abraço a todos da POSP, forte abraço a Bebel.